Ops, olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso prático Design para Personalizados da Academia da Sublimação. Tudo bem com você? Meu nome é Ivan Berg Moreira, do Dicas do Grab. Estou aqui com mais uma aula bacaninha que vai ajudar você a resolver problemas que você tenha com relação a fontes, certo? Na hora que você receber as suas encomendas, receber os seus serviços, tá? Quando o cliente mandar para você aquele arquivo em JPEG e sem informar a fonte, certo? Onde você recebe um arquivo com baixa qualidade, aí você tem que pesquisar a fonte, você tem que procurar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula, tá? Essa é mais uma aula onde a gente não vai produzir uma peça, mas em compensação nós vamos descobrir como que você vai saber que fonte foi escrito, foi digitado aquele conteúdo, tá? Então a gente vai aprender a descobrir as fontes, tá? Lembrando, a gente não vai detalhar de forma muito avançada, certo? Para a gente não tomar muito tempo, porque a prática vai fazer com que a gente aprenda cada vez mais, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com algo simples aqui. Você tem esse arquivo com o nome sublimação, ele está em vetor, então aqui já estaria pronto para você trabalhar, certo? Sem nenhum problema, você faria aqui o seu trabalho, mas você precisa fazer uma digitação utilizando a mesma fonte e você precisa saber que fonte é essa. Então, vamos começar. Pelo próprio CorelDRAW, você vai fazer o seguinte, ó, você vem em texto, what the font, clica, ele vai carregar, pode demorar um pouquinho aí, então ele abre aqui, ó, clique e arraste para selecionar uma nova área de captura. Então a área de captura é essa aqui, eu vou selecionar, eu posso selecionar apenas uma parte do texto, tá? Eu vou selecionar aqui e vou definir aqui qual vai ser a minha área. E aqui é só pressionar Enter ou dar um clique para prosseguir. Então pressiono Enter. Ele vai carregar diretamente no site MyFonts, certo? O aplicativo What the Font, que é dessa empresa que comercializa, que vende fontes. Então ela tem uma parceria com a Corel e está aqui para você. Então ele vai analisar a sua imagem e ao analisar a sua imagem ele vai identificar já algumas letras. Ó. Aqui ele identificou como S, aqui ele identificou como D. Então você corrige aqui, coloca o U, sublimar. Aí aqui ó, vai colocar o cedilha, aqui é um A, aqui é o tio e aqui é o O. Certo? Coloquei tudo em maiúscula, bacaninha. Pronto. Agora a gente vai clicar em continuar. Ele vai fazer uma análise no banco de imagem deles. E aqui no caso ele não encontrou nenhum resultado. Às vezes pode acontecer isso, dele não encontrar resultados. Vamos voltar aqui. Vou retirar aqui o tio. Essa parte do tio. Essa parte do cedilha eu vou deixar como C. Certo? Aqui eu digito novamente O. Vamos continuar. Pronto, aqui ele já encontrou, ó, certo? Às vezes, depende do aplicativo aqui, certas vezes ele não identifica corretamente quando a gente coloca a situação, coisas nesse sentido, tá? Então ele localizou aqui essa fonte aqui, ó, Balboa Light, ela me parece muito similar mesmo aqui à nossa fonte. Claro, ele vai fazer outras sugestões e às vezes ela não vai ser exatamente aquilo que a gente está procurando, certo? Se você tiver dúvidas ou se você não conseguiu encontrar, você pode consultar um expert no fórum, tá? Você pode acessar diretamente o fórum aqui pelo menu, tá? Do fórum ou vir aqui consultar aqui no fórum. Ele pede para você fazer um login. Vou fazer aqui com o meu e-mail e minha senha, né? Consequentemente, tem um e-mail e uma senha aqui. Então, se você não tiver ainda, você cria uma nova conta e aí preenche. Ao fazer login, então você pode enviar isso aqui, ó, colocar um título de caso, né? Ou seja, encontre a fonte, por favor, encontrar essa fonte, e colocar uma mensagem opcional, né? Porque às vezes você está enviando aqui uma imagem. Eu posso
utilizar o fórum aqui já de forma direta, certo? Como eu falei, eu posso vir de forma direta aqui para o fórum, certo? E aí eu coloco tudo em inglês, é interessante que você coloque tudo em inglês e você cria um caso aqui, tá? Vou mostrar para vocês o fórum. E aqui, ó, tá vendo? Fórum e várias outras pessoas colocaram e serve até para você pesquisar alguma fonte aqui que achar interessante e quando os casos estão resolvidos, né, ó, casos resolvidos, aqui marcado como resolvido. Então você pode acessar o caso aqui e descobrir que a fonte identificada, essa fonte aqui é a fonte Alba, né? E aí já às vezes ele já coloca direto aqui o link, ó, tá lá no da fonte, tá vendo? Então vou abrir aqui em nova guia. Aqui tá a fontezinha, tá? O próprio da fonte, certo? O próprio site aqui da fonte, ele também tem um fórum, certo? Para você enviar fontes e fazer pesquisas, certo? Junto com os membros da fonte aqui, ok? Então posso vir aqui no menu e vou aqui para What the Forum Posts. Opa, aqui eu vou no meu login. Ah, eu acho que eu não vou encontrar porque eu mudei de login. Eu mudei o e-mail. Que aqui vai estar os seus posts, certo? No fórum, certo? Vai estar aqui. Eu mudei de login, não vai estar mais aqui nesse login, certo? Mas aí quando você clicar, você vai ver aqui as suas publicações, tá? Então essa é uma das maneiras, certo? De você identificar fontes utilizando aqui diretamente as funções do CorelDRAW, tá? Algumas vezes você vai receber um material que você não vai conseguir utilizar esse recurso de forma tão simples assim. A fontezinha tá reta, né? Tá bem bacaninha, né? Imagina você receber assim, ó. Tá vendo? A fonte não tá retinha aqui, você tem que organizar, né? Isso aqui é um trabalho real, certo? Estou mostrando para vocês um trabalho real, não uma aula montada aqui, porque eu recebi esse trabalho, certo? Só que eu recebi dessa forma aqui, ó. Certo? Eu precisava fazer uma vetorização para entregar para um programador de bordados, então ele não ia ter esses efeitos, né, de sombra, mas ele deveria ser entregue assim, certo? Era assim que a pessoa queria que fosse entregue, para gerar depois o programador de bordados fazer o arquivo, tá? Que ele é pronto aqui dessa forma, vai servir também para você utilizar como transfer, sublimação, tá? Até mesmo para silk, né, serigrafia. Então aqui, ó, essa foi a imagem que eu recebi, certo? Então primeiro eu fui lá no Font Manager, vocês viram na aula passada a gente como trabalhar com o Font Manager, e identifiquei que essa fonte aqui é a Eras Bold. Vou carregar aqui o Font Manager. Então como foi que eu fiz? Eu limpei o filtro, certo? Eu sempre limpo todo filtro que tiver aqui. Então primeiro eu pesquiso, deixo minhas fontes para pesquisar tudo aqui, ó. Minhas fontes vai incluir todas as pastas, certo? Então eu vou primeiro para instalado e aí eu digito o texto, eu pego a janela, coloco um pouco de lado aqui. Aqui não vai dar para fazer como a gente faz no Windows, né? Colocar a janela lado a lado, porque eu estou puxando aqui num tamanho de visualização, mas aí eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Aí a gente digita aqui, ó, cavalgada, digita aqui cavalgada e aí começa a pesquisar, né? Vai passando um por um aqui nas setinhas mesmo e vai observando. Eu sempre faço isso porque às vezes eu já tenho a fonte, tá? Principalmente quando eu olho para cá e digo, eu sei que eu já tenho. Então eu não vou utilizar o recurso de localizar a fonte, certo? Porque eu sei que eu já tenho, está ali, então eu vou procurar, certo? Depois, quando não encontro, eu vou para as não instaladas. Eu retiro aqui o filtro instalado e vou apenas para as que não foram instaladas, certo? Até que eu chego na fonte. E no caso a fonte é a Eras. Ó, tá aqui, tá vendo? A Eras Bold, certo? Essa era a fonte Eras Bold, beleza? Só que aí essa outra fonte aqui, o das estrelas, certo? Eu tinha certeza que eu não tinha essa fonte, tá? E aí como é que eu fiz, certo? Então primeiro aí eu peguei o arquivo que foi baixado,
a imagem que foi enviada para mim pelo cliente. E aí eu levei ela para o Photoshop. Arrastei aqui para a barra do Photoshop, né, e solto aqui. Ele vai abrir o arquivo. E aí o que eu fiz? Você segura a tecla Alt, dá 2 cliques aqui na camada. Ele cria uma camada comum. E aí o que a gente vai fazer? Ctrl mais aqui para ampliar o zoom. E aí eu vou escolher algumas letras para trabalhar aqui, para poder fazer a pesquisa. Vou começar pelo E, né, que é bem diferente, né, bem diversificado. Então eu venho aqui na ferramenta Laço e começo a laçar o E. Feito isso, está selecionado aqui, eu pressiono o Ctrl J, ele criou aqui, ó, uma cópia somente do que estava laçado, do que estava selecionado. Vou ocultar aqui o de baixo, ó, tá vendo? Beleza? Pronto. Volto para a camada aqui e aí eu laço novamente o S agora, tá? Lembrando sempre que você tem que voltar a seleção para a camada anterior. Ctrl J. Volto para a camada aqui, barra de espaço, puxo mais para cá um pouquinho. Vou agora laçar o R. Então vou clicando e selecionando aqui. Eu digo laçar porque a ferramenta laça é selecionar, né? Aí Ctrl J, criou a cópia. O E eu já tenho, o S, vou agora para o A. Então volto para cá, seleciono o A, somente o A. Ctrl J, aí eu já tenho quatro letras, né? Então acho que já dá para a gente identificar. Vou ocultar isso aqui. E agora o seguinte, ó, Ctrl menos para reduzir um pouquinho. E agora eu vou trabalhar individualmente cada um deles. Eu posso segurar Ctrl para selecionar a camada que eu clicar. Ó. Cliquei no R, seleciono o R. Clico aqui, seleciono o A, posiciono um pouco afastado. E aí eu faço Ctrl T, giro um pouquinho para tentar deixar reto, em linha, né? Vamos para o S agora, Ctrl, clica no S, Ctrl T, a gente gira um pouquinho para tentar deixar reto, Enter, puxa para cá, tenta deixar mais ou menos na mesma linha, Ctrl, clica no E, Ctrl T, gira aqui, puxa para cá. Pronto, já dá. Você não precisa pegar o alfabeto todo, certo? Vou segurar Alt e clicar aqui, eu já apago as outras, né? Ocultou, apagou não. Você não precisa fazer a letra toda, certo? Todas as letras, só algumas. Então eu venho, amplio mais aqui e agora o que eu faço? O que eu vou fazer aqui? Eu vou em Imagem, Ajustes, Brilho e Contraste. Opa, aliás, primeiro eu vou em Imagem, Ajustes, Remover Saturação. Opa, deixa eu fazer de tudo aqui, né? Então, antes, pausa, gravando. Primeiro eu seleciono todas as camadas aqui das letras, certo? E aí vou em Camada, Mesclar Camadas, ou Ctrl E. Pronto, mesclou. Agora eu vou em Imagem, Ajuste, Remover Saturação. E agora eu vou em Imagem, Ajustes, Brilho e Contraste. Então começo a aumentar o brilho aqui. E começo a aumentar o contraste aqui, para ele acentuar o contorno, certo? Dou um OK. Venho para a ferramenta varinha mágica aqui. Coloco uma tolerância 25 ou 20 mesmo. Dou um clique aqui, ó, pegou uma boa parte, beleza, ok. Então seguro Shift, clico aqui novamente, ó, pegou bem interessante aqui, certo? Isso você vai pegando macetes com o tempo. Se o brilho lá ficou bom, o contraste não precisa de mais ou de menos, você vai pegando o macetezinho. Seguro Shift novamente, clicou aqui, beleza. Cria uma nova camada, clico aqui, crio uma nova camada. Clico aqui, ó, para zerar aqui o preenchimento de primeiro plano e segundo plano. E aí eu vou em editar, preencher, cor de primeiro plano, ok. Ou simplesmente Alt Backspace, tá? E agora eu retiro a seleção, ó, selecionar, cancelar a seleção, Ctrl D. Seleciono a camada de baixo, posso deletar.
e deleto a outra aqui também. Pronto, tenho aqui o meu texto. Vou agora diminuí-lo. Imagem, cortar, pronto. Removo a seleção. Agora eu vou salvar como. Já estou aqui na minha pastazinha, né? Academia de Sublimação, imagens. Vou salvar como JPEG ou PNG, pode ser JPEG. Com um fundo branco, né? Vou colocar aqui temp de fonte. Pode ser, né? O nome que você quiser aqui, é um arquivo temporário que depois você vai eliminar esse arquivo do seu computador, né? Você não vai ficar com ele aí salvo. Então, salvar, deixo no máximo. E agora eu vou para um site chamado whatfontis.com. whatfontis.com. Certo? Ou posso ir lá para o MyFonts, né? Mas esse aqui é uma outra opção para você pesquisar. Então você vai fazer o upload da imagem, certo? Então vamos aqui clicar em navegar. Então você vai navegar até a pasta onde está a sua imagem, né? Vou aqui, ó, clicar aqui no arquivo, tempo de fonte, abrir. Ele tem um detalhezinho aqui, ó, background color is darker than the character color. Em inglês, hein? É porque é o seguinte, porque às vezes o fundo é escuro e a cor do texto é branca, certo? É sempre bom você trabalhar nesses tons. Então você informa ele quando isso ocorrer, tá certo? Então agora você clica em continue. Ele vai fazer um pré-carregamento e aí vai mostrar aqui as opções para você. Ele funciona de forma bem bacana quando, por exemplo, ele não identifica corretamente, tem um tio, tem um ponto no i que está em outro quadradinho aqui, você pode arrastar de um para o outro de forma bem fácil, certo? Ele aqui funciona bem bacaninha. Então, o S, o R e o A. Uma função interessante nele aqui é que você pode mostrar todas as fontes, apenas as fontes grátis ou alternativas grátis, certo? Ou fontes comercial, beleza? Fontes que são pagas, né? Que tem direitos comerciais. Então, vou colocar aqui somente fontes grátis. Vou continuar. Após o processamento, ele vai localizar aqui qual é a fonte. Aliás, quais são as fontes que no banco dele, né, de fontes aqui, ele vai localizar para a gente aqui. Ó. Então, tá vendo? Ó? Nós temos aqui essa 6 bodáceos, caligrafia regular, tá? E tá aqui a sua imagem, ele deixa sempre visível a sua imagem para você fazer o comparativo. E aí, claro, vai ter outros que ele não vai identificar exatamente, certo? Nunca vai ser 100%, 100% a gente vai conseguir, tá? Então aqui eu baixei a fonte, certo? É só baixar a fonte e instalar, igual que a gente fez na aula passada, certo? Usando a mesma metodologia da aula passada. A gente baixa a fonte, coloca na nossa pastinha lá e depois a gente vai para o Font Manager. Se vocês vão ver aqui, ó, que eu agora tenho ela aqui, tá vendo? Calligrapher, tá vendo aqui? Estrelas, ó. É esse, olha aí, tá vendo? Agora eu tenho a fonte, certo? E aí eu concluí o trabalho fazendo a vetorização aqui do escudo, tá? E da faixazinha, beleza? Vamos passar aqui para o Photoshop, porque a nova versão, a versão CC 2017, né? Ela tem uma opção agora também de pesquisa de texto. Você vai em texto, localizar fontes semelhante, certo? E aí você vai definir as marcas, tá? Aqui eu vou definir o espaço. E aí ele vai tentar encontrar, certo? Fontes que são semelhantes aqui. A primeira versão dessa aplicação, certo? Ele não mostra, por exemplo, a gente mudando aqui quais são os caracteres, né, exatos, ou seja, ele mostra como exemplo padrão aqui, tá? Então você não consegue, em alguns casos, tá? Você não consegue identificar a fonte, certo? Corretamente, mas talvez essa daqui, ó, Vatican Bold Italic, seja uma das opções, tá? Que seria
semelhante aqui. Então aqui estão as fontes que já está no seu computador e aqui as fontes que você vai ter disponível através do Adobe Typekit, né, que é o aplicativo de fontes do Photoshop, tá? E aí você pode clicar aqui e trabalhar com a fonte que localizou e saber qual é a sua fonte, ou então selecionar a fonte no Typekit e baixar, ok? Gravando parte 2, grupo de fontes. Bem, e uma outra alternativa, então alternativas não faltam, tá vendo? Você pode pesquisar gravando. E uma outra alternativa, uma outra opção é você trabalhar com o espírito de colaboração, certo? De solidariedade dos designs, das pessoas que trabalham com personalizados, com fontes, com artes gráficas, com serigrafia, tá? Que é o seguinte, ó, tem um grupo no Facebook, certo? Muito bacana, certo? Que é esse grupo aqui, ó. Qual é a fonte? E sim, exatamente, tem um grupo chamado Qual é a Fonte? Eu vou colocar o link aí abaixo para vocês, certo? Então, esse é o grupo Qual é a Fonte, tá? Esse grupo foi criado pela minha amiga Clara de Oliveira, tá? No momento que a gente está acessando aqui, ele tem 39.515 membros, é muita gente, gente pra caramba. E aí, o que consiste esse grupo, tá? Primeiro eu quero que vocês, quando forem acessar, pedir para se inscrever no grupo, né? Vocês leiam as regras, tá? Beleza? Bacaninha, leiam as regras, compreendam. E aí, é o seguinte, como é que funciona? Você está com dúvida de alguma fonte? Então, você publica aqui, ó. Olá, bom dia. Gostaria de saber qual a fonte escrita da palavra café da manhã, tá? Então, ó, já agradeceu, então alguém já encontrou a fonte aqui para ela, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Vê se não é a Bakery. Obrigado, não olhei, não é não. Pera aí, é Smooth Sofia, parece Chopp, né? Parece que é, né? Aqui, tá aqui os links, o pessoal às vezes já manda o link, manda o nome. Então aqui tem essa colaboração entre as pessoas, né? Então você publica lá, espera um pouquinho, tá? Aguarda que às vezes o pessoal responde rápido, às vezes demora um pouquinho, né? Tem que ter paciência, né? E você pode vir aqui também em fotos, e aí você vai dar uma navegada e encontrar um acervo muito bacana de fonte aqui, ó. Tá vendo? Para os seus trabalhos, certo? Você clica aqui e aí você vai ver, alguém sabe o nome dessa fonte? E aí tem as opções aqui de fontes, tá? Ó, essa daqui, pronto, alguém já deu uma sugestão aí. Essa outra aqui, o cara não encontrou, né? Mas faz 5 horas da publicação, então é aguardar, né? Às vezes não responde assim tão rapidamente, né? Até mesmo como nos fóruns, né? Não é tão assim rápido em cima da bucha, não, né? Como a gente diz, né? E também quando você tiver aqui na timeline e souber alguma fonte, certo? Colabora aí com as pessoas, publica aí algum link bacana de fontes. Eu sempre estou aqui publicando algumas dicas de fontes para o pessoal, tá? E, certo? Colabora aí também, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido aí como é o processo de pesquisar fontes. Então façam testes, exercitem bastante, conheçam os sites aí, a forma como eles trabalham, certo? E qualquer dúvida, deixe o seu comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder a todos eles, tá? Um abraço, tchau, até a nossa próxima aula.